Muito bem, nós estamos agora, eu e o Guilherme aqui, o meu parceiro, dando uma guiadinha numa Montana. Eu já tive a oportunidade de, ao pegá-la, ter ido quarta e quinta-feira passada a Gramado num evento da Audi. Gostei muito do comportamento dinâmico dela, subindo e descendo serra, ela chama atenção. E, Guilherme, tem uma coisa, né? A gente fala Montana. Quem pensa e nos vê, imagina a Montana antiga. Com certeza. Não tem nada a ver com a Montana antiga. Até porque ela é originária, a Montana antiga, de um carro popular. E essa aqui está baseada na estrutura mecânica do Tracker. Então, ela tem um comportamento dinâmico e tu podes, inclusive, quando fizeres a tua matéria, que eu vou te passar em seguida a bola, ver as dimensões como são diferentes. Tanto em largura, quanto comprimento, quanto altura. E a GM, então, fez essa nova a picape Montana para concorrer com a Fiat Toro. E vamos ver se eles conseguem bater a Fiat Toro. Mas tem alguns detalhes aqui que a gente já pode sentir que ela deve ficar entre a Toro e a estrada, ou até, Ferlauto, te diria, entre a Oroch e a estrada. Porque a gente não tem, por exemplo, uma suspensão independente que nem a Toro, mas a gente tem sim aqui uma proposta de ser uma picape para quem não precisa de picape, e sim uma picape para quem quer o estilo da picape. Sim. Quero ver se isso vai se confirmar quando estiver andando. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Deixe o seu like, faça o seu comentário e não esqueça de acionar o sininho para sempre ser informado quando nós temos novos vídeos aqui no canal do Veículos Velocidade no YouTube. De fato é uma picape, mas parece ser para quem não precisa de uma picape. No primeiro contato que a gente tem com a Chevrolet Montana, é exatamente essa a impressão que a gente fica. E será que até o final do vídeo a gente vai continuar exatamente com essa impressão? É o que a gente vai ver agora no teste com a Chevrolet Montana. A picape estreia a nova linguagem de design da Chevrolet e que vai ser aplicada inclusive em outros modelos. Essa aqui inaugura esse estilo. Primeira coisa, um volume maior aqui na grade. Nesta versão Premier a gente tem esse acabamento aqui escurecido, na LTZ este friso aqui ele é cromado. Aqui também a gente tem outros frisos escurecidos nesta versão Premier. Mas o que mais se destaca aqui é realmente a linguagem da iluminação, com este elemento que a gente tem aqui como sendo o novo DRL. Mas o bloco de iluminação dessa picape, ele é realmente totalmente em LED, porque quando a gente aciona então o farol baixo, a gente já tem a projeção nesta outra porção intermediária aqui. E é tanto farol baixo quanto farol alto a gente tem nesse conjunto. E aqui na Chevrolet Montana, uma coisa que eu gosto bastante, que parece estar voltando aos carros da General Motors. A Tracker não tem, mas aqui a Montana a gente tem o farol de neblina, também é um farol de neblina em LED. A Chevrolet afirma que o farol de neblina também vai estar disponível como acessório para as outras versões mais baratas. A versão LTZ utiliza mais detalhes cromados, mas aqui na Premier a gente tem os detalhes escurecidos. A começar pelas rodas que a gente tem aqui nesse tom cinza escuro. Capas dos espelhos e maçanetas são na cor do carro e a gente tem aqui um rack no teto com aquela porção mais de cima em tom cinza. E aqui um acessório. A gente tem aqui esse estribo na lateral. Mas como a gente já pode perceber, essa picape ela não é de fato muito alta. Então o estribo é mais uma questão estética do que funcional, porque você não precisa, por exemplo, pisar no estribo, e ele nem é feito para isso. Você pode acessar a picape facilmente, mas aí o estribo, ó, encosta na calça quando a gente vai entrar. Então se a picape estiver, por exemplo, suja, com lama na lateral, ele vai sim sujar a sua roupa. O que mais a gente pode perceber aqui? Santo Antônio aqui na parte final do carro. E uma outra ideia é que toda a picape é emoldurada com esses apliques em plástico preto, justamente para proteger um pouco mais. Inclusive, olha só, quando a gente abre a porta, a gente já percebe que o plástico vem junto e isso aqui pode fazer com que a gente não tenha, por exemplo, uma surpresinha ao encostar numa guia de calçada.
Ainda olhando um pouco da lateral da Montana, a gente percebe uma linha de cintura elevada. Já falei do Santo Antônio que também está ali. E aqui na parte de trás a gente tem lanternas com essa porção na lateral, um aplique preto que vai de uma ponta a outra do carro na tampa traseira. Na parte inferior um para-choque com essa ideia de que a gente poderia subir aqui, mas eu não faria isso se fosse o dono desta picape. Agora, na parte de trás, aqui dentro da caçamba, a gente tem muita coisa interessante. A Montana tem capacidade de carga para transportar até 600 quilos e um volume para transportar 874 litros. Mas tem coisas interessantes. Primeiro, a abertura aqui da caçamba é elétrica. Basta apertar no botão que ela desce, até porque o sistema de contramola faz com que a tampa desça de uma forma suave. O que não acontece quando a gente vai levantar, porque olha só, no início ela até é suave, mas depois da metade para cima acaba ficando bem mais pesada. Se a gente for comparar com a Fiat Strada, ela até não tem essa abertura elétrica, mas a tampa é macia para descer e para subir. Agora, dentro do compartimento, a gente tem algo bastante interessante. Primeiro, vamos olhar fora do compartimento. Aqui a gente tem uma lona, né, uma cobertura de caçamba que ela pode ser removida. Eu vou abrir aqui, olha só. Depois eu vou soltar as duas laterais, que já estão inclusive soltas agora aqui nesse momento. Vou enrolar aqui a lona e aí eu posso utilizar a caçamba da Montana como uma caçamba. Só que esta caminhonete, ela está equipada com as divisórias do sistema multiboard, que são esta bandeja superior e também esta outra divisória central que a gente vê já instalada aqui. Com isso, a caçamba da Montana fica verdadeiramente um porta-malas. Por quê? Porque a gente consegue aqui uma condição de acomodar objetos pequenos na parte de cima, tem 3 bandejas aqui, 3 áreas aqui, mais 2 aqui nas laterais. E uma outra possibilidade é fazer com que as malas, quando você vai carregar, por exemplo, não vão parar no fundo da caçamba, porque aquela divisória ali faz com que, ao colocar as malas nesta primeira porção aqui, a bagagem não corre para o fundo da caçamba e você não precisa se enfiar lá embaixo para retirar. As malas já vão ficar aqui muito mais perto. Tudo isso traz modularidade para esse espaço, até porque tem uma outra função que a gente pode fazer. Se você quer transportar volumes, utilizar a caçamba da picape na sua integralidade, basta retirar a bandeja e a divisória que ela vai ficar com tudo disponível. Mas se você precisar, como na maioria das vezes você vai precisar utilizar esta caçamba como um porta-malas, e é por isso que ela foi pensada assim, você mantém este equipamento, que é um acessório, e é vendido como acessório, não vem de série, mas você mantém este equipamento e vai ter muito mais funcionalidade. E a cobertura da caçamba, essa lona aqui, a Chevrolet promete um sistema que é resistente à água, vamos dizer assim. Eu nunca arrisco dizer que ele é à prova d'água. Bom, para a gente fechar, basta desenrolar, colocar de volta aqui esta parte que é a vedação, e aí vamos do outro lado para poder também repetir o processo e eu vou falando um pouco mais sobre ele. No mesmo local aqui, ó, pego, né, a vedação. Isso aqui é todas as picapes que têm essa cobertura plástica, elas são exatamente assim. Ó, chegou aqui, né? Olha só, a gente encaixou, foi para o lugar. O detalhe que a Chevrolet afirma que ela é resistente à água é porque ela criou um sistema em que a gente tem aqui um trilho para que a água, quando a chuva, por exemplo, escorra pela lateral e corra daqui para a parte de fora da caçamba. E com isso a Chevrolet acredita então e afirma que não vai haver entrada de água dentro da caçamba. Esse é um sistema exatamente que foi pensado porque como a ideia não é ter tanta carga e sim bagagens nesse compartimento, você pode viajar, pegar chuva, que a tua mala de roupas não vai molhar. O interior da Montana, nessa versão Premier, ele tem um acabamento muito mais interessante quando a gente fala, por exemplo, em relação às outras versões. Primeiro, aqui na porta a gente já percebe um couro perfurado e que é suave ao toque, exatamente na região onde a gente apoia o braço. Aqui, onde estão os botões dos vidros, o plástico tem menos qualidade, tem uma rebarba nessa tampa de parafuso e o resto aqui também é em plástico. O mesmo couro microperfurado, ele segue aqui pelo painel, tem uma costura aparente,
mais um outro acabamento aqui, e isso aqui se complementa com os frisos cromados que a gente tem. Fora isso, o mesmo volante da linha Onix e Tracker, o banco de couro está presente nessa versão Premier e é um banco bem confortável, tem bom apoio na lateral, descansa braço central, e aqui a gente vê realmente um painel que está um passo à frente quando a gente compara com o Tracker. A nova linha de design da Chevrolet também mostra que, a partir de agora, a mídia vai ficar integrada ao cluster em um elemento único. Então a gente vai dar a partida aqui para a gente poder olhar um pouco mais. 2 toques no botão de partida e a gente consegue então acionar o motor do carro. Agora vamos olhar para cá, para onde estão o conjunto de instrumentos aqui da Chevrolet Montana. O que a gente tem ali? A gente tem ponteiro analógico para o contagiros e também para o velocímetro. No centro do painel, a gente tem aquela tela que é em baixa resolução, mas ela tem várias funções e a gente vai alternar aqui para alternar entre um menu e outro, e aqui nesse outro botão giratório para alternar entre as funções. Então aqui, ó, no menu Eco, eu tenho aqui o consumo instantâneo e consumo médio do carro, tenho gráficos com tendências de consumo e tenho o índice de economia que a gente está tendo no momento. Volto aqui para essa outra função. Passando de menu, eu vou para o odômetro, eu tenho consumo instantâneo, velocidade média, velocidade do carro, e aqui o computador de bordo em si com as médias de consumo e o odômetro parcial. E tenho isso no 1 e no 2. Passando para informações do veículo, eu tenho aqui ajustes de intensidade de luz, vida útil do óleo, pressão dos pneus, temperatura do motor, bússola, a carga no pneu, se a gente quer uma carga mais leve e conforto, ou se a gente vai dar uma carga mais intensa. E aqui voltamos para o mesmo menu. Então, o que a gente tem aqui exatamente? Ainda que não seja uma tela de resolução mais alta, de mais alta resolução, uma tela que a gente vê, por exemplo, na própria linha da Jeep, esta tela é sim bastante completa. Lá na Tracker ela é assim, mas é colorida. Aqui também é versão Premier, mas ela não é colorida. Sistema de mídia é o MyLink e aqui está integrado ao cluster, exatamente por essa porção aqui que a gente tem. Opções de áudio, podemos conectar dispositivos, essa tela tem 8 polegadas, presetar rádio, fazer aqui ajustes do som e ela é uma tela que é rápida inclusive. Wi-Fi, a gente tem aqui um sistema de internet que ele é nativo do carro, pago à parte, é claro, mas que ele tem 12 vezes mais capacidade de captar sinal do que um telefone celular comum. Então, se você está viajando por uma região que é um pouco mais inóspita, um espaço, né, em que não tem tantas cidades próximo, a gente tem sim capacidade de estar mais perto da rede. Voltando para cá, configurações do sistema, dos aplicativos, configurações do veículo, aqui ó, sistemas de colisão, detecção, iluminação, trava e porta, vamos ver ó, aqui para ver sensor de estacionamento traseiro, por exemplo. Voltando aqui para a tela inicial, eu tenho CarPlay e Android Auto sem fio, serviços, por exemplo, do OnStar, que é aquele sistema de chamada que o proprietário da Montana pode fazer para um sistema de concierge, né? Para que, olha, eu quero saber uma rota, eu quero que a pessoa me acompanhe, enfim, tem todo esse sistema aqui embarcado. Também posso fazer aqui a climatização do carro, né, quando a gente quer, por exemplo, utilizar esse sistema. Então, eu tenho o ar-condicionado digital e automático aqui, e ele fica espelhado com as funções aqui na central multimídia. Inclusive, posso desligar também pelo mesmo botão. Outros equipamentos que a gente tem aqui na Montana são aqui, ó, o alerta de ponto cego, que nós vamos ver um pouco mais quando a gente estiver dirigindo esse carro, quando que esta luz acende, a direção elétrica, bastante macia, muito suave essa direção. A gente também tem aqui o ar-condicionado digital, é um ar-condicionado de uma zona só, mas ele é digital. A gente tem também câmbio automático e aqui a gente tem ainda o carregador de celular por indução, nesta versão Premier. A gente coloca o telefone aqui e ele vai fazer o carregamento automático. Fora isso, o espelho retrovisor não é eletrocrômico, é um espelho retrovisor comum, mas eu particularmente até prefiro que ele seja assim. E lá atrás a gente ainda tem o desembaçador do vidro traseiro, o que não é tão comum em uma picape. Vamos então para o banco de trás aqui da Montana. Primeira coisa, claro, é uma picape, cabine dupla, a porta não abre tanto quanto a gente esperava, quanto outros carros.
O banco, ele está posicionado para que eu possa dirigir e o banco do carona também está mais ou menos na mesma posição. Então é claro que o espaço aqui atrás não é muito grande, não é algo que a gente vá ficar, por exemplo, com as pernas folgadas, está bem longe, por exemplo, de um Honda HR-V, só que aquele lá é fora do comum, né? Agora, não é nenhum problema sentar aqui nem viajar aqui, porque a gente fica com as pernas mais numa posição de cadeirinha, então o banco é um pouco mais alto aqui atrás, e a gente consegue colocar muito o pé para baixo do banco da frente. Então, isso facilita a movimentação de pés. Ainda que o espaço aqui para a perna, para as minhas canelas, não seja tão grande, eu fico numa posição confortável. O problema só é o seguinte, se a gente for imaginar que a gente vai transportar aqui no banco de trás da Montana 3 pessoas, a gente já não pode ter muito essa ideia. Primeiro, porque ele tem um ressalto na parte central aqui do banco, e como tem o descansa-braço aqui, tem saídas USB, tomadas USB ali, esta parte aqui central do banco, olha só, ela tem um recuo. Então, o ideal para o transporte aqui atrás é, de fato, de 2 pessoas sentadas. No meio, uma criança talvez. O acabamento aqui atrás, ele já perde um pouco em relação à parte da frente, porque se a gente for olhar aqui para a porta, olha só, a gente não tem aqui, por exemplo, aquele aplique de couro perfurado que tem lá na frente. Só o trinco, ele é cromado. No mais, olha só, bancos continuam aqui, o acabamento é todo em plástico, ela segue no mesmo padrão. Como a porta é menor, é mais curta, né, fica um pouquinho mais apertado para a gente poder sair de trás. Mas é claro, está dentro do padrão de uma picape. Só esse estribo aqui, que nesta posição, ele faz a nossa calça encostar lá para trás. Bom, é a coisa mais fácil entrar e sair de uma Montana? Bom, a parte de trás não é, mas como toda a picape compacta é assim. Então, está dentro do segmento e o banco ali atrás, dentro do segmento, ele é confortável sim. A versão Premier, ela tem esta chave aqui, uma chave então que é presencial com botões para abertura e fechamento das portas. Mas se eu não quiser utilizar o botão, eu deixo a chave no meu bolso e eu posso fazer o trancamento apertando aqui no botão da maçaneta. Mas o que a gente percebe é o seguinte, quando a gente tranca pelo botão, o vidro não sobe. Para que ele levante, eu preciso trancar a Montana aqui pela chave. Aí eu dou um toque e os vidros sobem. Se eu vou abrir o carro, um toque eu consigo então destrancar as portas e ela já destranca as 4 portas nesse primeiro toque. E se eu apertar e segurar, ele vai baixar os 4 vidros do carro, justamente para que a gente possa climatizar, refrescar no calor. E vocês vejam aqui atrás ó, que o vidro abre todo, ele entra todo dentro aqui da porta. Outro aspecto que é interessante é o fechamento dos vidros. A gente já viu lá no Onix que o primeiro toque dos vidros no Onix 23 não levanta, apenas tranca as portas, mas aqui o primeiro toque já levanta os 4 vidros. E esse é o jeito mais prático. A plataforma da Chevrolet Montana ela é compartilhada com o Chevrolet Tracker, com o crossover da marca. Só que aqui na picape ela é mais pensada para um uso em condições severas, para que essa picape possa andar por estrada sem pavimento, andar em situação de mais buraco, de piso bem mais difícil. O que a gente tem de diferente aqui? Uma suspensão traseira com um batente duplo, para que a caçamba, né, a caçamba da picape não fique quicando quando ela estiver vazia. E a gente vai ver depois, quando for dirigir, que realmente ela não quica. Ela é muito estável, muito suave para rodar, por exemplo, dentro da cidade, no asfalto ou em outras condições. E além disso, o que a gente percebe nessa picape é que a gente tem aqui na versão Premier uma roda grande, um pneu mais fino e um pneu que é essencialmente de uso urbano. Não é nenhum pneu de uso misto, por exemplo, como a gente vê na própria Fiat Strada, lá na versão Range, que tem aquele pneu ATR. Aqui não. A ideia e a vocação desta picape é, num primeiro momento, andar na cidade e no asfalto. Todas as versões da Chevrolet Montana, elas vêm equipadas com o motor 1.2 turbo, o mesmo da versão Premier, naquela configuração mais cara que a gente tem lá no Chevrolet Tracker. O que a gente tem aqui então? Um conjunto propulsor que é bastante eficiente. Primeiro,
A gente não tem molinha a gás, mas isso aqui, olha, acho que só na Oroch a gente vai encontrar. O fato é o seguinte, olha o tamanho deste conjunto. Motor pequeno, aqui a gente tem um coxinho, inclusive, maior, justamente porque sobra espaço nesse compartimento. A Chevrolet Montana ela foi pensada exatamente para esse motor e é justamente aqui que a gente tem um diferencial desta picape. Esse conjunto propulsor ele gera 133 cavalos e o torque máximo é de 21,4 kgfm. Como ele é um motor 1.2 turbo, logo nas primeiras rotações do motor a gente já tem disponibilidade desse torque máximo. Mas aqui a gente tem uma calibração mais própria para uma picape. Ou seja, a gente tem uma ideia de ter um torque mais disponível, não é a necessidade de correr tanto, de dar tanta velocidade final, mas sim disponibilizar mais torque e mais força. O detalhe desse motor é que, ainda que ele é turbo, ele tem injeção indireta de combustível, ao contrário dos carros lá da Volkswagen ou da Stellantis. E a gente vê isso por aqui, ó. Aqui está a rampa da injeção de combustível. Ela é injeção indireta, enquanto em outros turbo ela seria lá na câmara de combustão. É um motor 3 cilindros e que tem um outro detalhe bastante interessante. A gente tem bloco em alumínio, a gente tem duplo comando de válvulas variável, ou seja, ela varia tanto na admissão, no processo de admissão do motor, quanto na exaustão, e também ela tem um sistema de correia dentada e não corrente, como em outros carros, mas aqui na Chevrolet, esta correia dentada ela é banhada em óleo, ou melhor, ela é imersa em óleo, esta é a forma mais correta de falar. E com isso a Chevrolet promete uma manutenção em 240 mil quilômetros para esse conjunto, ou seja, algo mais durável e, segundo a marca, com menos ruído do que o sistema de corrente. Começando o teste de rodagem aqui com a Chevrolet Montana, você pisa no freio e aperta uma vez no botão. Só que essa primeira apertada, ela deixa o carro no modo de ignição. Para que você dê a partida, você tem que apertar pela segunda vez no botão do carro. Mas eu vou começar aqui ainda dentro da garagem, pelo simples aspecto de que eu quero ver como é que ela faz para estacionar. A gente tem câmera de ré, tem sensor de estacionamento traseiro. Mas será que essa caçamba é muito difícil da gente poder estacionar? Vamos experimentar aqui, ó, com a vaga do vizinho. Tem um pilar ali, então vou fazer o seguinte, vou me afastar um pouco mais para o lado esquerdo. Agora a gente vai de ré. O sensor de estacionamento também não tem na parte da frente, só tem atrás. Tem um outro carro ali, me aproximei demais do pilar. Já identificou o pilar e identificou o carro. Aí ele fica piscando exatamente no carro. Vamos lá. Fazer mais um pouquinho de manobra. A direção elétrica é bem macia para essa condição aqui, para fazer manobra. Ó, identificou o carro, identificou o pilar. Virei ela de novo. Vai entrar na vaga entre o pilar e o carro. O sensor lá atrás identificou a parede, ó. Agora sim, vermelho. Pronto, posso parar o carro. O fato é o seguinte, é um carro pequeno, é um carro compacto, como a gente já teve em picapes compactas tempos atrás? Não, não é. É um carro maior, é um carro mais largo, né? Não é como uma Montana, por exemplo, de gerações anteriores. E um detalhe que eu percebi nessa Montana, e vocês viram agora aqui que na virada a gente ficou bem perto da parede, é que ela parece que o diâmetro de giro não é tão grande quanto a gente já viu, por exemplo, em outros carros. A gente já viu carros, ou o próprio Onix, que virava mais. Aqui a Montana eu senti e tenho percebido que ela não tem um diâmetro de giro tão bom assim. Agora a gente começa então pelo piso irregular. Eu vou sair aqui da garagem e vamos ver, inclusive, olha só, nessa baixada aqui, se ela não vai encostar no chão. Vou abusar um pouquinho. Não, não encostou no chão. A dianteira, né, mais elevada favorece um pouco esse comportamento. Vamos em frente. Primeiro aqui paralelepípedo, suspensão firme, carro que não passa muito barulho, muito ruído para cá para dentro. Vamos de novo agora. Na outra quadra aqui a gente já tem um buraco um pouco maior. Vocês estão vendo uma vibraçãozinha um pouco maior hoje, porque eu estou com equipamento de gravação para fazer outro vídeo enquanto estou gravando esse teste.
Olha, a capacidade de filtrar a imperfeição e o piso irregular aqui na Montana é nitidamente melhor que Strada, melhor que Oroch e quase tão boa quanto a Fiat Toro, porque a suspensão dela é realmente mais macia, mais suave, não é dura, não passa tanto da imperfeição para cá para dentro. E eu afirmo para vocês que entre todas as picapes que a gente tem hoje nesse padrão aqui, ela só não consegue bater a Fiat Toro por causa da suspensão independente nas 4 rodas. Mas aqui, olha só, muito piso irregular e ela não passa quase nada de imperfeição, quase nada de vibração. E um detalhe que é muito importante é que aquele batente duplo que a gente tem lá na parte de trás, que inclusive faz a caçamba não pular quando a gente está andando em uma condição de piso irregular ou, por exemplo, numa estrada sem asfalto, ela realmente não pula. O carro se comporta como se fosse um crossover, como se fosse um SUV, e com um comportamento muito próximo do que a gente tem no próprio Chevrolet Tracker. Além do nosso percurso padrão, eu vou incluir hoje um aclive bem acentuado, que a gente tem próximo aqui da nossa rota, e que é inclusive em pedra irregular. Então, o que eu vou fazer? Ou o que eu deveria fazer? Eu deveria colocar o câmbio na posição L, limitar ele na segunda marcha para que ele possa subir o aclive da maneira mais adequada como ela deve fazer. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou voltar o câmbio para o drive, porque o que nos interessa aqui é ver um comportamento mais real do carro, porque poucos motoristas fazem isso com o câmbio automático, de botar o câmbio no L, reduzir aqui a marcha para que ela não avance. Eu vou fazer o seguinte, vamos esperar o carro manobrar, vou acelerar agora aqui no aclive, vamos ver como é que ela vai se comportar. É uma ladeira bem íngreme, mantendo 40 km por hora, 3.000 rotações, o câmbio já entendeu que a gente está precisando de mais força. Olha, tá mantendo a velocidade. Vamos apertar? Acelerei, ganhou velocidade. Consegue chegar lá nas 5.500 rotações, próximo dos 60 km por hora. Muito bom desempenho para Chevrolet Montana nesse aclive aqui, porque eu já passei com outros carros 1.0 e vou começar a incluir esse percurso aqui no teste, porque a gente consegue tirar a prova do desempenho numa condição mais real de uso. O fato é, o carro consegue realmente avançar e ganhar velocidade num aclive forte, e a gente consegue perceber que a calibração desse motor aqui para Chevrolet Montana não é exatamente para ter velocidade final, não é para performance. É um carro mais pensado para ter força, para ter um pouco mais de torque em baixa rotação, para que ela consiga, por exemplo, andar em condições adversas de uma maneira melhor. E agora, para descer, um dos mitos dessa caixa que muita gente fala, e na minha opinião erroneamente, é que aqui a gente tem um câmbio sequencial com trocas de marcha aqui na alavanca. Na verdade, isso aqui é o modo low, em que no mais e no menos eu vou limitar a marcha que eu quero andar. Então, por exemplo, ó, parei aqui, ele já deu L1. Mas para que eu possa descer aqui de volta, eu vou botar em L2, porque eu não quero que ela avance de segunda marcha e faça o freio motor na descida. Então, ó, não estou pisando no acelerador, nem no freio. Ela está aumentando aqui para 40 km por hora, mas está segurando agora na marcha, olha só. 3.000 rotações, 3.500, uma tocada no freio para ela não avançar muito. E aqui ela manteve e segurou na segunda marcha. Eu posso passar uma para frente, ela vai segurar na terceira agora, olha só. E não vai avançar, por exemplo, de terceira marcha. Então essa função L do câmbio, na minha opinião, ela não é exatamente para uma troca sequencial, porque você até nem consegue usar essa posição aqui do botão como uma troca sequencial. Ela é mais para que você limite a marcha do câmbio que você quer andar e use essa função como um freio motor. Uma coisa legal e importante da gente falar é a ergonomia dessa picape. Ela é um carro que consegue, por exemplo, ó, deixar o meu nariz exatamente na reta do símbolo da GM, e eu estou também na reta da tela ali do computador de bordo do painel. Tenho boa visualização dos instrumentos, eu gosto quando eles são analógicos para contagiros e velocímetro, e é o que a gente tem aqui, porque a visualização é muito boa.
Os números são claros, são muito tranquilos da gente poder ler de forma rápida aquela informação que tá ali. 60 km por hora, 2.100 giros, isso é muito fácil. Uma outra coisa é o acesso aos comandos, porque há bastante tempo, e olha, salvo se não for a S10 e a Spin, todos os outros carros da Chevrolet hoje estão com comandos de faróis aqui nessas hastes, nessas alavancas aqui atrás do volante. Então eu tenho aqui, ó, acionamento da luz, eu tenho num outro anel mais interno a altura do facho do farol, para quando a picape estiver carregada você poder alterar. E como essa aqui tem farol de neblina, o acionamento do farol de neblina é na ponta da alavanca esquerda. Na alavanca da direita a gente tem aqui esse botão giratório aqui para alternar entre as funções do computador de bordo, o menu. Então tá tudo à mão do motorista. E como a central multimídia ela tá mais integrada, eu também nem preciso esticar minha mão para poder chegar próximo dela. Mesma coisa, o ar-condicionado aqui embaixo, consigo encontrar uma posição de condução. Regulagem de altura do banco do motorista, regulagem de altura do volante, tudo isso me ajuda eu que gosto de dirigir em posição mais para cima, consigo encontrar facilmente aqui uma posição. É claro que no primeiro contato eu estranhei um pouco que ela tem esse vidro um pouco mais caído, a porta é menor, então a gente não está acostumado com um Chevrolet assim. Mas depois que a gente tem um contato maior com o carro, fica mais fácil de encontrar uma boa posição de dirigir. Em termos de visibilidade, o para-brisa, ainda que ele não seja tão grande quanto outros carros, porque ele é mais inclinado, ele é um pouco mais em 45 graus do que outros carros, por exemplo, que já são padrão hoje, né, que tem para-brisa um pouco mais deitado, a gente tem sim uma visibilidade boa. O espelho é grande, ele é um pouco mais largo do que o espelho, por exemplo, de um Onix, e a gente tem aqui também o sensor de ponto cego nessa versão Premier. Olha só, ele vai vir um carro agora aqui na esquerda e eu vou acionar o pisca. Ele tem que acionar esse sensor aqui com um LED, ó. Agora a gente já está com o sensor acionado e quando eu aciono a seta, ele pisca quando ele identifica que tem um carro no ponto cego e eu quero fazer a manobra. A visibilidade aqui pelo espelho retrovisor do para-brisa, ela não é... O espelho não mostra todo o vidro atrás e por se tratar de uma picape, a gente tem um problema que é uma barra de ferro exatamente na linha do olho. Já vi outras em que tinha um avanço para cima ou para baixo, para que aquela barra não ficasse ali exatamente na linha em que a gente enxerga. Vocês estão vendo ela aqui atrás. Mas é uma característica de picape. O fato é que a gente não olha uma caçamba tão grande e tão alta lá atrás. É interessante o comportamento. Agora a gente vai avaliar o comportamento em termos de subida e descida, curso da suspensão nessa lombada elevada. Estou passando a 50. Olha, ó, percebo que ela joga e para. Não é dura, é macia, é mais suave do que outras picapes que a gente já está acostumado e que a gente já viu passar aqui, que dão um soco aqui dentro. Na Montana não, a Montana é muito mais suave e entre Estrada e Oroch, como eu falei, a impressão é que essa aqui realmente é a mais confortável delas todas. Vamos 50 no quebra-molas? Mesma coisa, não deu fim de curso na suspensão, ela foi suave, não jogou tanto para cá para dentro. A capacidade de passar por obstáculos é interessante, porque como a suspensão é um pouco mais alta, a gente consegue passar sem problema, sem bater, sem raspar. Agora, tem um outro detalhe aqui na Montana. Entre todas essas picapes que eu falei, Strada, Toro e Oroch, e é a que nos deixa exatamente numa posição mais baixa de condução. Porque quando a gente compara com outros carros normais, vamos dizer assim, na rua, com o hatch, com um sedã, por exemplo, a gente não percebe aqui na Montana que a gente está dirigindo mais alto do que o outro motorista. Por exemplo, eu vou me aproximar aqui, tem um Tracker e um HB20 aqui na frente. A sensação que eu tenho é que o motorista do HB20 lá está praticamente na minha altura, aqui dentro da picape. E o mesmo tá com o motorista do Tracker. Então, se você vai comprar essa picape com aquela ideia de que vou dirigir um pouco mais alto, vou ficar numa posição um pouco mais elevada, não é bem assim. A gente até tem uma sensação de carro maior porque consegue enxergar o capô. Mas se parar um carro do lado, a gente percebe que a altura é bem próxima do motorista de um hatch ou de um crossover convencional.
Hoje, para fazer a gravação, eu estou andando em um trânsito aqui de domingo pela manhã, então, claro, né? Pouco movimento, enfim. Mas vou tentar me aproximar aqui dos outros carros, para aqui, ó, tem uma Toro aqui do lado, para a gente pode ter um pouco da proporção entre um carro e outro. Não é um carro exatamente pequeno, não é um carro compacto, ela é um pouco maior, é um pouco mais avantajada, né? Num padrão já médio de carro hoje. O fato é, dá para andar no trânsito tranquilamente, não é uma coisa grandalhona, só vai exigir um pouco mais de atenção se você estiver saindo, por exemplo, de um Tracker ou de um outro carro hatch, por exemplo, né, o próprio Onix ou um Onix Plus. No caso aqui da Montana, vai ser nitidamente que você vai estar dirigindo num carro maior, com mais corpo dentro do trânsito. Uma outra coisa que a gente tem que considerar andando aqui na Montana é um pouco do isolamento acústico do carro. Ela não deixa passar barulho de fora, não deixa passar, por exemplo, tanto ruído de ônibus. Claro, às vezes uma moto acelerando, aí não tem mesmo caixa forte que consiga isolar a acústica, mas aqui dentro o isolamento é muito bom. E o outro destaque é que você pode instalar um subwoofer aqui na central multimídia, inclusive essa versão Premiere aqui, ela está equipada com esse equipamento, e a acústica do som é muito boa. A gente consegue definir muito graves, médios e agudos, consegue fazer a equalização do jeito que melhor agrada ao motorista, e tudo isso deixa esse carro com um som muito bom. Tanto para você ouvir música alta, quanto para você ouvir em volumes mais medianos e poder apreciar cada um dos sons da música que você está ouvindo. A acústica dela realmente chama bastante atenção, é um carro com um som muito gostoso da gente poder apreciar quando está dirigindo. Ainda sobre o percurso urbano, uma outra coisa que é interessante é que os bancos apoiam bem o corpo, tem essa aba lateral aqui que não deixa tu ficar jogando para um lado ou para outro quando está dirigindo o carro. E nessa versão Premiere a gente já viu ali dentro do túnel que ele tem um acendimento automático dos faróis. Quando ele detecta o fato de que não tem luminosidade, ela acende a luz, e foi o que ela fez ali quando estava passando no túnel. Mas não tem limpador de para-brisa automático, e ela também não tem assistências ao condutor ativas, né? Por exemplo, sistema de manutenção de faixa, de permanência, alerta de frenagem, como o próprio Tracker tem. Aqui na Montana a gente não tem esses equipamentos, questão de escolha da marca, né? Para poder equilibrar um pouco no preço do carro. Mas o pacote é bem completo, e eu acredito que o motorista que vai pegar este carro até talvez não seja um apreciador tão grande assim dessas tecnologias mais autônomas. Ele vai talvez gostar mais de dirigir. E no caminho para a estrada, aqui um pouco do consumo urbano da Montana. Eu estou rodando com essa picape desde ontem e eu rodei 112,7 km até agora. Eu estou exatamente com 11,3 km com litro, utilizando um bom tanto ar-condicionado, utilizando esse carro em trânsito mais pesado, em trânsito mais leve, em rodovia entre uma cidade e outra aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Eu confesso que até não me surpreende, é um consumo muito bom para um consumo urbano, especialmente numa picape de porte intermediário, que não é um carro compacto, que eu quero dizer, porque esses motores da Chevrolet, tanto 1.0 quanto 1.2 turbo, eles estão caracterizados por se tratarem de carros muito econômicos. A gente já viajou com um Onix 1.0 aqui para Santana do Livramento, ele fez 16,5 andando em velocidades altas. Então, não me surpreende mesmo que a Montana tenha ficado com essa calibração econômica e consegue equilibrar muito bem desempenho com consumo. Andando na estrada, comportamento também de suavidade se mantém, mas sobre isso eu vou falar depois. Eu quero fazer uma simulação de ultrapassagem agora, para que a gente possa ter uma ideia de como é que ela vai se comportar. Não tem modo esporte, não tem modo normal ou econômico, aqui é só um. Eu vou fazer o seguinte, vou ultrapassar esses carros na frente, pisca, fim de curso, retomou bem, 5.000 rotações, vou grudar no Jeep, olha, em 2 toques ela já estava aqui nos 100 km por hora dentro do limite da rodovia. Acelerou rápido, cumpriu muito bem com a proposta de acelerar o carro, desenvolver e ultrapassar.
Vai ser bem tranquilo fazer ultrapassagem com essa picape, não vai fazer o motorista passar aperto, ela vai desenvolver. Claro, estando com um carro leve, sem carga, né, ela consegue se sair super bem. Um outro aspecto que mostra essa vocação mais urbana e rodoviária, e não tanto off-road da Montana, é o fato que a suspensão e o conjunto de rodas e pneus são totalmente voltados para o uso em asfalto. E é por isso que eu vou pegar esse acesso aqui com mais velocidade. Olha só. O carro consegue ficar bem equilibrado, o meu corpo está indo para o lado por causa da força G, mas olha só, o carro em si não está torcendo, não está inclinando. Bem agarrada, consegue fazer e cumprir com um comportamento em curva super bem, muito bom esse comportamento. Isso deixa bem claro para a gente a vocação que tem essa Montana de ser um carro realmente rodoviário, de ser uma picape para o uso urbano e para viagens, né? Aquela picape não para quem precisa, mas para quem apenas quer uma picape. Aqui está muito da prova disso. Vou fazer agora uma simulação aqui de retomada de 80 até os 110 km por hora no limite da via. 80, pisei fundo, subi o giro, vamos ver onde é que ela vai fazer o corte de marcha. Perto das 6.000 rotações, 5.500 rotações ela fez a troca de marcha, até passei um pouco aqui da velocidade que eu ia limitar, mas olha, o motor é competente, atende bem, retoma bem, atende muito bem a proposta desse carro. Uma picape ela não tem que ter exatamente velocidade final, ela precisa ter mais força para outras condições de uso. Uma outra coisa que é legal é que o sistema de freios ele consegue distribuir de maneira eletrônica a frenagem e percebe quando a gente está fazendo uma curva e as rodas estão em rotações diferentes. Por exemplo, vou frear na curva, tá? Olha só, rolou minha sacola de equipamentos, mas a picape seguiu na trajetória. Isso é muito importante, porque ela não distraciona, não joga o motorista para um lado nem para o outro. Vou fazer a mesma experiência aqui nessa outra alça. Eu vou entrar em velocidade mais alta e vou frear no meio da trajetória da curva. Quer ver? Olha só. Pé no freio, ó, a picape segue contornando a curva em meio à frenagem. A Chevrolet conseguiu trazer para cá, para Montana, um sistema que identifica se o carro está fazendo curva da seguinte maneira. Ele consegue ler as rodas que estão na parte interna da curva e, por consequência, rodando menos, das rodas que estão na parte de fora da curva, por exemplo, aqui à esquerda. E aí, com isso, o que acontece? Ela distribui a frenagem de maneira eletrônica entre as rodas para que a frenagem seja equilibrada e você possa, por exemplo, fazer um desvio de rota, né, uma frenagem, sem que o carro saia exatamente da trajetória que você definiu. Ou seja, ela continua contornando a curva, independente do fato de você estar freando. Um outro aspecto é que, numa descida de serra, a Montana também consegue identificar se você está usando, por exemplo, o freio aqui para segurar o carro e não usando o freio motor, por exemplo. E aí o que ela faz? Ela aproxima mais e aplica frenagens maiores quando o sistema está mais quente. E com isso, ela mantém a frenagem mais segura por mais tempo. Agora a gente vai ver o comportamento da Montana em uma estrada de terra, né? Uma estrada sem asfalto, sem pavimento. Eu vou pegar aqui o início, né? Até porque é uma picape, então vamos ver nos buracos, vamos ver um pouco desse comportamento. Olha, bastante buraco aqui, eu já estou mirando neles de propósito para que a gente possa entender um pouco e ver um pouco mais do carro. A suavidade da suspensão que a gente viu lá dentro da cidade no piso irregular se traduz aqui também. É interessante rodar com a Montana por esse tipo de piso, porque eu consigo não me afetar tanto com a imperfeição que ela está sentindo lá embaixo, né, lá nas rodas. Talvez a suspensão da Montana ela não seja exatamente pensada para durar a vida inteira, como é na Fiat Strada. Mas com certeza, para quem vai e volta de um sítio, para quem vai e volta da fazenda todos os dias, essa picape ela vai ser mais confortável. Agora, por óbvio, né, se ela vai ser tão durável quanto uma Fiat Strada, aí é uma outra questão que a gente precisa avaliar com o tempo. Para fechar o nosso teste rodoviário, o consumo,
nesse percurso que a gente fez aqui de estrada, a gente está com 13,5 km com litro, utilizando ar-condicionado e utilizando gasolina. Então, um consumo também muito bom. Ela já chegou em médias de 14 km por litro enquanto esteve andando aqui em condição mais plana, né, de velocidade constante, e foi bem interessante. Então, uma picape que consegue ser boa para acelerar, atende bem e ao mesmo tempo consegue ser econômica, né, comprovando aquilo que a gente já tinha visto lá dentro da cidade. A Chevrolet Montana consegue mostrar muito bem que tem vocação. É uma vocação para estrada, é uma vocação para cidade e deixa bem claro que a gente está tratando de uma picape que é uma picape, mas para quem não precisa e apenas quer uma picape. Ela tem todo o desenvolvimento do compartimento de carga para que se possa levar, por exemplo, malas e outros objetos, e não exatamente carga, e tem todo um comportamento dinâmico, um acerto de suspensão, rodas de 17 polegadas com pneus de perfil baixo, que não são inclusive pneus de uso misto. Então tudo isso deixa muito claro o posicionamento e a ideia de qual público a marca quer atingir. É uma picape urbana? Sim, com muita honra, porque isso de forma alguma é um demérito. De todas as picapes deste segmento que a gente tem, a Chevrolet Montana é a que mais se aproxima do comportamento da Fiat Toro. Faz isso muito bem, talvez não com tanta sofisticação, com a suspensão traseira independente da Toro, mas ela consegue sim, de uma maneira mais simples, se aproximar muito dessa ideia de ter um carro com uma caçamba. E consegue um plus, é bem mais econômica. Gostou desse vídeo? Então não se esqueça, se inscreva aqui no YouTube do Veículos e Velocidade. Aciona também o sininho para ficar por dentro sempre quando tem vídeo novo, porque toda semana tem material por aqui. Tchau e até a próxima.